Boa noite, muito boa noite para todos que estão aí. Maurício, que está na Boa área. noite. Boa noite. Boa noite. Então a gente vai começar a nossa jornada de hoje. Sempre vamos deixar as nossas aulas gravadas, então você tem esse privilégio de poder assistir, reassistir. Então aqui nós trazemos o conteúdo, Maurício, de forma direta, as pessoas que vão entrar e assistir depois aí do grupo, né? E é uma novidade para todo mundo conhecer esse método. Então hoje é uma aula introdutória e amanhã a gente entra aqui trazendo mais novidades para vocês, né? Então vai chegando o pessoal aí. Boa noite também, Franciele, que está chegando aí. Então, nós vamos deixar aqui a nossa aula introdutória hoje para vocês irem conhecendo um pouco o método. Muito bem, sejam bem-vindos, né? E eu já vou começar assim fazendo essa pergunta para vocês, né? Quem aqui sente que já tentou mudar hábitos, mas algo invisível parece segurar de volta? Né? A gente começa uma dieta, às vezes a gente começa um exercício físico, então eu estou já olhando aqui, ó, para esse símbolo aqui da saúde, né? Quantas coisas que a gente tenta mudar na saúde mental, e não ficar tão estressado em algumas coisas, né? Ou não sentir emoções que nós temos corriqueiramente, né? Então, temos diversas situações aí que nós precisamos mudar, mas nem sempre conseguimos, porque parece que vem algo e atrapalha, né? Cadê aquela resiliência, né? Isso serve também para as relações, essa simbologia que eu trouxe da mãozinha aqui embaixo, segurando pessoas de coração. Quantas vezes as pessoas se afastaram de nós, e nós não nem temos a ideia do porquê aconteceu, né? Ou nós nos afastamos de pessoas, ou criamos confusão, às vezes, em alguns casos, né? Por pequenas coisas. Então a gente vai começar a perceber um pouco isso, né? Quantas vezes a gente já começou a fazer uma busca por uma melhora na nossa qualidade financeira, pela nossa valorização profissional, né? Pelos nossos projetos futuros, né? Quantas vezes aqui nessa simbologia nós nos olhamos para o espelho, né? E tem lá no espelhinho, bem aqui assim, o nosso bonequinho está enxergando lá um músculo, né? Quantas vezes a gente tentou se olhar no espelho e tentou disfarçar, né, alguma coisa. Se olhou, teve que criar uma imagem que não é, teve que fingir, teve que se sentiu mal, mas falou, não, tá tudo certo, vamos embora, né? Então, muitas vezes a gente quer mudar essa autoimagem, né? A gente quer transformar a forma de nós sermos e nós vamos estar trabalhando isso aqui também. Então, nós queremos sempre crescer, né? Isso é um instinto, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quantas vezes a gente tentou alavancar alguma coisa, né? Tanto na carreira profissional, quanto na carreira, na família, né? Quanto na vida pessoal, né? Então, de certa forma, as coisas estão integradas e a gente vai começar a ver isso. Então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa introdução aqui agora. Então a gente vai olhar rapidamente, porque a gente está falando aqui uma jornada da nova vida, as pessoas acho que às vezes até assustam, né? Mas nós já fomos uma nova vida, nós já vivemos esse momento, né, de vir ao mundo e sermos alguém. Porém, eu vejo, né, no consultório, né, que muitas pessoas querem mudar, mas não sabem por onde. Então, o que eu estou colocando aqui é realmente um passo a passo, né, de alguns processos simples que a gente pode fazer para uma nova vida, assim como foram coisas simples que fizeram a nossa vida ser o que é. Essas coisas simples influenciaram nós desde a barriga da nossa mãe, por isso a gente vai ver um vídeo rapidinho aqui sobre isso aqui, tá? Então mergulhe um pouco nessa proposta aí.
bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na nona semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Muito bem, gente. Tudo bem aí? Não teve um áudio inicial, né? Mas eu vou enviar esse vídeo para vocês e mais alguns outros sobre para quem quer conhecer um pouquinho como que surge o ser humano, como é esse início da vida, né? E se a gente quer conhecer mesmo, né, esse processo, quer adentrar, a gente vai estar mergulhando nesse autoconhecimento, né? Para nós que somos da área da saúde, né? Eu que me formei em fisioterapia, que estudou desde a pediatria, a também estudar como reabilitar aí uma criança a um adulto, um idoso, né? A gente teve esse contato, mas eu sei que esse é um programa feito para pessoas leigas, então a gente vai trazer essas curiosidades para você entender que existe sim uma forma de a gente entender tudo isso, né? Então, vamos seguindo aqui para nosso raciocínio, né? Então, veja só, iniciamos a nossa jornada assim, bem pequenininhos, né? Mas muitas coisas que nós temos na nossa vida, né, que impedem, como eu falei, de a gente mudar ela e fazer algumas coisas, já vieram muito antes, né? Então, como foi o início da jornada da sua vida, né? Se você quiser anotar aí, você pode até anotar coisas, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso amanhã na aula introdutória para quem vai estar junto e quem já vai ficar nessa aula está aqui, então já vai anotando essas perguntas, né? Quem conhece a história da sua própria vida? Nem sempre as pessoas conhecem. Eu mesmo só fui conhecer algumas coisas porque eu fui fazer esses cursos, que eu estou trazendo os conhecimentos, e lá apareceram algumas informações devido às investigações. Eu fui lá, mãe, aconteceu tal coisa? Aí a minha mãe ia lá e falava, puxa vida, isso aconteceu, né? Ó, mãe, eu descobri que possivelmente tem esse traço meu de comportamento que tem a relação com isso. Aconteceu tal coisa? Aconteceu tal coisa. E aí a gente vai vendo que os seres humanos, eles possuem comportamentos que são ligados a condicionamentos que eles passaram, a situações que condicionaram ele a ser de determinada forma, né? A personalidade que nós temos, diversas outras situações e características que temos, né? Inclusive as características físicas nossas, né? Nós vamos falar disso no aprofundamento de anatomia emocional que nós vamos ter logo à frente, né? Mas como era antes, então, né? Como foi a gestação? Será que a gente sabe alguma história da gestação que contaram para gente? Como que a gente nasceu? Foi de fórceps, parto normal, parto rápido, parto tardio que demorou para a mãe ter? A mãe teve dor? Não teve. O pai estava presente? Não estava? Foi no hospital? A mãe teve medo? Estava tranquila? Como foi isso, né? Você nasceu em que lugar, né? Foi no hospital, como eu falei? Foi na qual cidade, né? E aí tem uma outra questão, em que lugar? Você era o primeiro filho, segundo filho? Você nasceu como terceiro filho, né? Enfim, isso é para a gente começar a pensar que tudo isso influencia em como as coisas são hoje, né? E o porquê que talvez algumas coisas impedem a gente de mudar de vida, de fazer algo novo, de sair do lugar, né? Como foi a nossa educação? A gente aprendeu em escola pública, particular, mas e a educação que os nossos pais nos deram? E como foi a educação deles? Como foi a educação que os pais deles deram para eles? E os nossos avós? Como foi a educação dos nossos avós e como foi a educação que os pais dos nossos avós deram para eles?
Então, como foi a educação dos nossos bisavós e como foi a educação que os nossos trisavós deram para eles. A nossa educação, ela é uma corrente, por mais que a escola ensine o básico da matemática, do português, né, de todas aquelas bagagens de geografia, física, existe uma educação comportamental na forma de ser, de agir, né? Nós vamos falar sobre as leis do amor, as leis relacionais, porque elas possuem muito a relação com isso que eu estou falando aqui, sobre essa educação que nós vamos chamar de educação sistêmica, que é a educação do todo que chegou na gente. A influência do consciente coletivo, a influência do que está ao nosso redor, né? Nós convivemos, ó, você conviveu com seu pai na infância, com a mãe, você conviveu, né? A minha mãe, por exemplo, ela veio de uma adoção, ela conviveu sim com os pais bem no comecinho da vida, mas depois, antes dos 3 anos, teve a adoção, ela não lembra muito essas coisas, então ela tem pouco convívio, né, com algumas memórias, né? Tem muitas pessoas que passaram por situações semelhantes, não tiveram o pai porque o pai morreu. Tive pacientes já que o pai faleceu na gestação, alguns logo na infância, ou às vezes a mãe. Então, isso muda a nossa jornada? Muda a nossa jornada. Ela configura a nossa jornada de uma forma diferente, né? Então é isso que nós queremos buscar, onde estão as nossas questões, né? Quais eram os sonhos dos nossos antepassados, né? Então, como eram os sonhos dos antepassados, né? Os antepassados, eles tinham ideias de serem estudiosos, de terem terras, eles queriam casar, ter filhos, eles queriam prosperar em que área, né? Então, vão pensando aí um pouquinho em tudo isso. Então, quem chegou agora, Sônia, está chegando agora também. É, essa basicamente é a nossa introdução, é a gente pensar que muitas das coisas que impedem nós de termos uma nova vida é realmente essa questão, né, de olharmos para as informações que nós tivemos em nossa vida. Tá joia? Boa noite. A Sônia respondeu. Então tá jóia, gente. O nosso chat está funcionando ok. Se você entrar ali e responder, tá tudo jóia. Ali a gente vai conversando e vai trazendo esse raciocínio. Estamos em turma aqui. Então pensem nisso, né? E aí a gente vai começar a entender, gente, que nós nascemos, como a gente viu o bebezinho ali, esse bebezinho que está aqui no cantinho, mas ao longo da nossa vida, a gente foi amadurecendo, nós fomos amadurecendo e cada etapa da nossa vida foi importante. Por isso, Rudolf Steiner, ele estudou então esse amadurecimento dos seres humanos, isso no século passado praticamente, porque vai fazer aí já quase 100 anos da sua morte. E ele então informou aí nós naquela época que o ser humano ele tem realmente um amadurecimento diferente, buscas, escolhas, sentido diferente, propósito diferente em cada um. Por isso eu estou passando aqui informações, né, que vão ser personalizadas lá dentro da nossa conversa individual ao longo aí da semana, para a gente entender isso um pouquinho, né? Então, do 0 aos 7 anos uma coisa, e a gente vai ter um slide aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Rudolf Steiner, né? Como eu falei, está fazendo 100 anos, na verdade, aqui. Eu achei que era 1926, mas é 25. Então, está fazendo 100 anos sua morte, né? Nasceu em 1861. Rudolf Steiner, ele integrou muita coisa, né? Eu gosto muito de pessoas assim, porque eu me espelho muito nessa filosofia de integrar as coisas. Sri Bhagavan, um outro mestre que eu gosto muito, ele fala que o sofrimento da gente ele vem da separação das coisas. A gente achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E dentro de um conceito de união, de universalidade, nós vamos ver que uma coisa está conectada à outra, assim como os 7 ciclos vitais estão conectados. Rudolf Steiner percebeu que todos os seres vivos, eles, de uma certa forma, eles precisam estar operando de forma funcional. Ou seja, o ser vivo ele tem que ser funcional. E para ser funcional, para ele existir,
E perpetuar a vida como um todo, se perpetuar, tem que existir esses 7 ciclos, a respiração. Então, como está a nossa respiração? Como nós buscamos isso, né? Respiramos bem, mal, tivemos problemas pulmonares, essa respiração é muito importante, né? Na barriga da nossa mãe, a respiração, ela ocorreu de uma forma diferente pelo cordão umbilical, mas depois que nós nascemos, nosso pulmão, nosso sistema cardiorrespiratório aí está funcionando e tem que funcionar, né? Nós temos um instinto de aquecimento, gente. Nós buscamos o nosso lugarzinho para dormir. Esse aquecimento tem a ver muito com o encontrar o nosso cantinho. Lógico que também a regulação da temperatura de nós quando estamos no sol, né, gente? Ir para a sombra, né? Ou quando a gente está com frio, buscar um agasalho, né? Então tem a ver com isso sim, mas também tem a ver com nós nos protegermos, encontrarmos uma toca segura, formarmos a nossa casa, buscarmos isso, né, como um instinto, né? Nós buscamos então a nutrição, temos que nos nutrir, buscar água, alimentos. Precisamos excretar, né? Que é secreção, é suor, é fezes, é o xixi, é a salivação, é a liberação de gás carbônico. Isso tem a relação sim com a respiração, mas a gente tem que secretar também o gás carbônico, né? E nosso ser vivo, as nossas células estão em constante trocas, em constante manutenção, e ele viu que então tudo isso serve para que a gente consiga fazer uma manutenção e fazer com que esse ser vivo que sou eu e você prospere. E de que forma? Crescendo saudável. Então, aquele bebezinho ali que a gente viu, ele precisa desses ciclos para que ele vá então se desenvolvendo, crescendo, e aí sim, dentro desse crescimento, ampliando a sua percepção do agir, do sentir das emoções, do pensar da mente, né? E tudo isso para chegar no seu amadurecimento auge, para encontrar em si, então, a socialização, encontrar talvez uma parceira, no caso do ser humano, e prosperar a vida e trazer um novo ser e dar continuidade à vida humana. Nas árvores é diferente um pouco, as outras espécies, cada uma tem suas peculiaridades na hora da reprodução, por exemplo, mas basicamente esses são os ciclos que nós temos desde a era da evolução, desde a época dos dinossauros, talvez seja assim, gente. Ok? Então, vamos seguindo. Hoje a nossa aula, ela é uma aula introdutória, a gente vai trazendo aqui algumas coisas, e assim que a gente terminar essa parte, eu vou ficar à disposição para dúvidas, né? Eu vou estar abrindo aqui de acordo com o tempo nosso. Nós temos um tempo hoje um pouco mais curto, amanhã a aula vai ser um pouco mais longa, né? Mas a gente vai falando. Então, olha só, quando eu falei em setênios antes, Rudolf Steiner, então, ele desenvolveu esse gráfico aqui, né? De a gente entender, sim, que os sentidos que a gente vai estudar na jornada, né? Os 12 sentidos, eles se desenvolvem dos 7 aos 21 anos, basicamente, né? Todos eles estão aí se desenvolvendo ao longo da vida, né? Mas fundamentalmente a gente desenvolve os 4 primeiros sentidos, né? Aqui do 0 ao 7, do 7 aos 14, os 4 sentidos emocionais, que nós já vamos falar deles, né? Depois os sentidos cognitivos ou espirituais, dos 14 aos 21, né? Nós passamos aí por uma fase mais importante, ou fase adulta, dos 21 aos 42 anos, né? Onde a gente vai estar aí nessa busca, né, de tudo que a gente passa. Daí dos 42 aos 63, naquela época não vivia-se tanto, então hoje a gente tem talvez umas mudanças que ocorreram nisso tudo, mas o Rudolf Steiner quis mostrar então com os setênios que nós vamos aprendendo, nós vamos nos condicionando, né? A gente aprende que o mundo é bom aqui, gente, ó, na nossa infância, mas nem todo mundo recebeu as informações. Como eu fiz as perguntas, nem todos tivemos a mesma educação, o mundo nem sempre foi bom para todo mundo, as coisas não são iguais, né? E a gente tem que começar a pensar nisso, e é isso que nós vamos estar trabalhando daqui em diante na jornada, né? Nós vamos
ressignificar aquilo que impede realmente nós de termos algumas coisas melhores na nossa vida. Por isso que tem um formulário que a gente distribui aí para quem vai entrar na jornada, para você contar para a gente o que você busca, para mim personalizar para você depois. Né? Então, basicamente isso, nós vamos estudar isso ao longo da jornada um pouco mais. Hoje é a introdução para vocês entenderem isso. Depois eu vou estar falando, sim, da crise de identidade, da crise de autenticidade que está aqui, que acontece em torno dos 42 anos, né? Dessas fases aqui da nossa vida, né? De certa forma mais profunda. Beleza? Então, é, ao longo dessa jornada, nós vamos estar, então, ressignificando. Como eu falei, desde o nosso início da vida, nós vamos desenvolvendo nossos sentidos, porque o sentido ele capta a informação e nós devolvemos algo, uma resposta àquele estímulo. Então, isso eu aprendi dentro de uma formação de reabilitação neuromeningia, né, onde nós estudamos a medicina antroposófica também, dentro dessa formação, e a medicina antroposófica, que é do Rudolf Steiner, ela traz então esse conceito um pouco mais amplo de sentidos, né? Então a gente sabe que as escolas Waldorf, do método Waldorf, elas também trabalham as crianças já desde a sua infância, né, com esse pensamento de que temos 12 sentidos, que vamos desenvolver em cada setênio uma fase diferente da vida, do cérebro, né? Então vamos pensar que nós possivelmente, essa semana, a gente teve um caso que eu até lembrei aqui. Eu fui fazer uma assessoria sábado, assessoria esportiva com osteopatia, né? Dessa parte de terapias manuais. E eu vi que uma pessoa tinha muita dificuldade lá que eu atendi de ser tocado mesmo, né? Fui manipular ele tinha uns certos reflexos assim. Então eu fiquei pensando como foi, né, a vida dele inicial da vida, porque o tato e o sentido da vida, eles são sentidos quase que instantâneos, eles nascem já, mas o primeiro sentido é o sentir o tato. O sentido do tato nos dá a sensação de estarmos dentro de algo e ao mesmo tempo de encostar em outras coisas. Então, aquele óvulo que foi fecundado, ele encostou no endométrio lá. E a partir dali se conectou com o endométrio, formou uma placenta, né? A parte interna lá vai se desenvolvendo e desenvolvendo o feto. Mas porque isso tudo é igual a semente, se você deixa ela fora da terra, né? Você coloca na terra e põe em contato com a água ali, pronto, ela sente que tem ali o ambiente propício para a vida, né? Então a gente começa a entender que nós podemos melhorar cada sentido desses e nós vamos nos aprofundar então dentro da nossa jornada aí, tá bem? Então, eles são divididos em sentidos volitivos ou inferiores, que nós chamamos de corporais, que são ligados ao querer, né? Nós temos muito impulso, tudo que a gente quer, a gente vai se mover para encontrar, né? Nós temos os sentidos que nós chamamos emocionais, que vão ser ligados também a dar vida às coisas, né? Por isso o olfato, paladar, visão, sentido da temperatura, eles também estão aí associados a como a gente enxerga a alma das coisas, né? A utilidade na nossa vida, né? A audição, linguagem, o pensamento e o sentido do eu, eles estão aí associados a como nós vemos o outro, né, de forma mais profunda, como nós vemos a natureza, como eu me vejo. O sentido do eu não é só eu me ver, mas também como eu vejo os outros, né? Porque é a partir desse eu aí que a gente começa a perceber, né, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã, né? Por isso que os formulários, gente, eles estão o tempo inteiro estimulando vocês já a pensar, a perceber, né? O formulário é a base do nosso trabalho aqui, né? Então, é,
é importante lembrar que amanhã, por exemplo, nós já vamos trabalhar a primeira semana, e na primeira semana a gente vai estar trabalhando o sentido do tato e o sentido vital. Nós vamos nos aprofundar nele, nós vamos nos aprofundar no conteúdo já inicial. Como eu falei, a jornada, ela, para que a gente consiga se reabilitar ou melhorar a nossa vida de uma forma mais eficaz, eu vi que tinham coisas muito práticas para a gente fazer, né? Então, cada semana tem uma dica, né? Porque a gente não quer forçar ninguém a ser algo que você não é, a gente não está excluindo a sua forma de ser, né? Queremos que você apenas observe e veja o que é possível, porque você vai se permitir ao longo de 8 semanas observar. E se você captar algo de uma das semanas, você já mudou a rota em um certo grau. E se você mudou a rota em um certo grau, lá na frente, o ponto que você estaria, do ponto que você pode estar, se você mudar pouquíssimos graus, você já não vai estar vivendo a mesma vida daqui 6 meses, né? Como eu coloco no, na última, na última semana é a gente fazer a projeção para daqui 6 meses. Depois que termina as 8 semanas, projetar a vida em 6 meses. E nós vamos ter bagagem para conseguir nos observar. Então a jornada ela é um curso também. Ela também vai ensinar você a observar a sua vida, a vida dos outros, ajudar os outros, a se comunicar melhor. Então, isso vai ajudar a nível profissional, a nível pessoal, conjugal, a nível familiar, né? Porque nós vamos começar a entender que o outro também sente. Você vai começar a entender por que que o outro não gosta de ser cutucado, de abraço muito apertado, ou por que que o outro sofre tanto no frio, ou sofre tanto no calor, né? Por que que alguns não aguentam escutar palavrão, né? Por que que alguns não conseguem conviver com pessoas que escutam música diferente da deles, né? Por que que a gente não consegue conviver com pessoas às vezes de outra ideologia política? Porque estamos vivendo uma guerra geral aí, ideológica, social, né? Então eu vejo que essa jornada foi um chamado que eu senti de trazer para nós esse início da ressignificação das coisas. E eu vi que eu tinha bagagem já para a gente começar a entender o ser humano e como ele aprendeu a ser quem ele é, para que a gente possa começar a entender o outro de forma mais amorosa, mais bondosa, né? Então, passando o slide à frente, a gente já sabe que a nossa aulinha aqui de hoje já está meio no fim, então por isso eu já estou falando da jornada, eu vou voltar alguns slides só aqui, mas basicamente, por isso a nossa jornada ela tem então essas 8 aulas que serão gravadas assim como essa, né? Você vai poder reassistir, assistir. Então essas 8 semanas elas vão fazer com que a gente tenha então mais conexão, mais consciência da nossa vida e para isso a gente vai conseguir então resolver os conflitos que nós já estamos vivendo, e às vezes estamos em diversos emaranhados e não percebemos, diversas situações que nos seguram, como eu falei, e não percebemos, mas acima de tudo, vamos também ter consciência do que pode nos prender ali na frente e encontrarmos rotas diferentes por meio desse conteúdo das 8 semanas aí, né? Por isso, nós vamos ter um contato individual com cada participante, onde você pode mandar um áudio para mim lá, né? Nós vamos tentar responder o mais rápido possível, com um áudio de preferência, né? Ou para você observar, entender. Tirar a sua dúvida. Nós vamos fazer a partir da quarta semana, porque a partir da quarta semana nós já vamos ter estudado os 8 primeiros sentidos. Nós já vamos ter estudado bastante esses 8 sentidos iniciais, né? E vamos conseguir ter uma bagagem suficiente para poder sentir o que nós precisamos do olhar. Então, nós vamos fazer uma consulta online, né, para algumas pessoas. Algumas pessoas optaram e podem optar por fazer só as 8 aulas, que vão garantir que você tenha todo acesso às informações
e você consiga fazer a sua autoavaliação. Lógico que pode ser feito o upgrade e fazer a consulta na sequência, não tem problema, a gente está aberto a isso também, que tem gente que vai fazer só as aulas gravadas, o contato individual, os formulários são importantíssimos, gente, porque é a partir dos formulários que eu vou dar o feedback, nós vamos fazer exercícios personalizados, né? Temos participantes que não vão entrar no desafio de fazer uma caminhada, uma corrida, mas elas vão poder fazer uma automassagem e fazer algumas outras coisas aí na vida que nós vamos estar propondo para vocês. Tem um leque de possibilidades, gente, que eu estudei para a gente conseguir estimular. Né? E por que 8 semanas? Porque, como eu falei num vídeo introdutório que eu mandei lá no grupo, 8 semanas é um tempo ideal para a gente transformar o nosso cérebro, tá joia? Então, basicamente, essa aqui é a nossa fala de hoje. Gratidão, né? Vejo você na jornada, você que está aqui participando comigo, você que vai entrar depois, né? Entre em contato aí comigo